Oi pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius e eu vou falar agora um pouco do nosso produto, o que ele é, né? Pode ser denominado como uma chave meia-lua 1213 com catraca. Aqui do lado a gente tem o desenho da ferramenta e ela pode ser utilizada para apertar e desapertar porcas e parafusos de difícil acesso. Mais especificamente, em coletores de entrada e saída, motores de partida e tubos de motores. É uma ferramenta para carro, né, no caso. Agora falando um pouco da justificativa para o produto existir, o nosso produto ele existe como uma solução para a diminuição de tempo de trabalho nas oficinas, porque ele facilita o acesso à retirada de porcas e parafusos, que com ferramentas usuais que existem nas oficinas hoje em dia, eles não conseguem, entendeu? Então essa chave serve para diminuir esse tempo. A diminuição também de força necessária para efetuar o aperto e o desaperto, né? Porque como não tem uma ferramenta específica, o operador algumas vezes acaba tendo que fazer um excesso de força com uma ferramenta que não é a ideal. E, e é basicamente isso. E alguma exclusividade no ramo, né? Que é uma peça diferenciada. É algo que não existe em excesso no mercado. Vale ressaltar que o nosso produto ele veio a existir por causa do modelo do Fiat Uno, né, da série Fire, mais especificamente do escapamento. Uma peça do escapamento que era difícil de retirar essa porca, e foi daí que surgiu a ideia para a gente confeccionar esse produto. Basicamente é isso. Boa noite, eu sou o Vitor Hugo e hoje eu vou falar um pouco sobre o desenho técnico e sobre os materiais escolhidos para a confecção do nosso produto. O nosso material foi o aço ligado a cromo e vanádio. Ele aumenta a resistência do nosso produto. É claro que uma ferramenta desse tipo ela sofre muito desgaste, principalmente por causa da força bruta de ter que tirar uma porca, de ter que apertar ela bem firme. E para isso a gente escolheu o aço, que vai representar uma grande resistência a esse desgaste. E também a gente faz testes de dureza em todo o material, em diferentes pontos, para testar qual vai ser o nível de desgaste. Esses testes é muito importante para saber sobre como que vai representar o material de acordo com o tempo, de acordo com o uso desse profissional. A gente tem que saber também das limitações. Claro que uma ferramenta dessa não é para sempre, ela tem a vida útil dela, mas a gente tem que tentar expandir quanto mais essa vida útil para que esse profissional não tenha que ficar trocando de ferramenta, não ter que ficar no meio do serviço, essa ferramenta quebre. Então é por isso que a importância desse material ser bem resistente e ter testes realizados nele para poder assegurar essa obra ser feita da melhor maneira. O acabamento é em níquel cromado, especialmente para ir contra a corrosão, que lógico em lugares de serviço a corrosão de materiais é uma coisa assim que acontece repentinamente, mas esse níquel cromado ele tende a evitar essa corrosão e com isso dá mais tempo de vida útil desse material. O nosso desenho técnico é de uma chaveta, né? Uma chave meia-lua, é igual dos dois lados. Se você fizer o corte mediano nela, vai perceber isso. Mas a diferença, apenas a diferença desses dois lados, é que uma é chave 12 e a outra é chave 13. Ambas possuem o sistema de catraca, dando mais facilidade a esse profissional. É importante também mostrar a espessura do nosso material. Lógico que ele tem que ser um pouco fino para poder dar facilidade no profissional de conduzir a ferramenta, mas sendo muito fino também ele não tem muito resistência a esse trabalho. Então a gente conseguiu conciliar essas duas partes e optamos por fazer em 10 milímetros essa espessura do material. Bom, essa era a minha parte. Boa noite. Começando então aqui pela fabricação e a montagem da nossa ferramenta, né? Nós do grupo, por meio de pesquisas e estudos aí,
nós vimos que a maneira mais viável de produzir essa ferramenta aí seria por fabricação, né, por forjamento e usinagem. Então, por que por forjamento e usinagem? Porque o forjamento é a maneira mais viável e rápida aí, né, e fácil que nós vimos de poder estar fabricando essa ferramenta aí, né? Além de trazer, né, características mecânicas que são muito interessantes para a gente. Então, uma coisa que nos ajudou muito aí a pensar nessa fabricação é que ela não contém montagem. Então, não necessita aí de uma linha de produção separada para a fabricação da peça e outra para montagem. A peça já sai da linha de fabricação ali pronto para o uso. Aqui abaixo nós temos um rápido fluxograma aí sobre os passos a passo, né, da fabricação da nossa ferramenta. Começando aqui no passo 1, né? Primeiramente nós temos uma barra aí de 5/16 de polegada de aço STMA 231, né? E uma barra de 3/8 do mesmo aço, que elas passam pela a conformação, né, pelo forjamento juntas, né? Na segunda etapa aí, nós temos aqui, né, a fabricação da cabeça, que é a parte da catraca ali, onde a catraca é fosfatizada, né? E ela é produzida através de usinagem. Por que usinagem? Porque a tolerância dela tem que ser muito baixa, né? Então não pode ter uma tolerância alta aí, por conta que é uma ferramenta ali de precisão. Ela precisa encaixar na cabeça do parafuso ali, e ela não pode escorregar, né? Não pode patinar ali na cabeça do parafuso. A terceira etapa, né, são os testes rigorosos, né, de tração e torque, né, que vão ser feitos aqui a partir da norma DIN 1711 hífen 1, né, que ela vai ser feita na extensão da peça toda. Então são testes de torque aí, corrigindo, né, que vão ser feitos na extensão da peça toda ali, da ferramenta toda. No quarto passo aqui, nós temos o teste de dureza, né, realizado em vários pontos ao longo da ferramenta, né, por quê? Porque às vezes no forjamento pode ser criado ali pontos de tensões e podem ser que alguns pontos fiquem mais rígidos, né, mais frágeis do que outros pontos. Então são realizados aí esses testes ao longo da peça toda para fazer uma média da dureza e ver se não tem nenhuma chance dessa peça aí estar quebrando, né, tá se fraturando. No quinto passo, são feitas as marcações, né, de nome e as medidas da peça, né? Então, 13, 12, dependendo do tamanho da cabeça aí, são feitas as medidas, as marcações das medidas e do nome da ferramenta. E por fim, aí no sexto passo, né, é feito o acabamento niquelado e cromado e é feito o polimento da peça para dar aquele aspecto, né, de metal brilhante, né, aquele metal polido, que é muito bonito para a peça aí. Passando agora aqui para a parte das tolerâncias, como é uma peça, né, uma ferramenta, que ela vai auxiliar ali no acesso de partes de difícil acesso ali, né? Então, as tolerâncias dessa peça, dessa ferramenta, elas têm que ser muito baixas ali. E aqui, né, nós temos uma tabela falando as medidas, né, e as tolerâncias para cada medida aqui. Como vocês podem ver no comprimento aqui, né, a medida de 261 milímetros, né, mais ou menos 2, na largura de 73,5 milímetros, mais ou menos 1, na largura da chave aqui, né, aqui a largura acima total e aqui a largura da chave, né, 15 milímetros, mais ou menos meio milímetro, o raio de curvatura 1, 50 milímetros, mais ou menos 1, o raio de curvatura 2, 35 milímetros, mais ou menos 1, espessura 1, 10 milímetros, mais ou menos 0,2 milímetros, né, e espessura 2, 8 milímetros, mais ou menos 0,2 ali. Né? Essas tolerâncias aqui elas têm que ser seguidas à risca por conta disso, né? Ela é uma chave que vai auxiliar ali no acesso de difíceis partes ali. Então, se as medidas forem muito discrepantes, não vai ter esse acesso ali até a parte que precisa ser acessada, né? No parafuso. No caso da catraca, né? Ela tem 72 dentes e ela segue as seguintes normas aqui, né? A DIN 3113, a ISO 7738 e a DIN 1711/hífen 1. É isso aí, pessoal. Oi, meu nome é Marcelo e eu vou falar aqui um pouco sobre o nosso produto. Nosso produto é uma chave meia-lua, porque ele tem o formato de uma meia-lua, com boca 12 e 13 em cada ponta e uma catraca para facilitar ali a remoção do parafuso ou da porca. Para que serve o nosso produto? Como eu acabei de dizer, é para remoção de porcas e parafusos de difícil acesso, mas ela também pode remover qualquer tipo de porca ou parafuso que seja do tamanho 12 ou 13. Não precisa necessariamente ser dessas peças do quais a gente citou aqui nesse trabalho, nessa apresentação. Pode ser de qualquer peça. Só que a nossa chave,
ela foi feita pensando nessas peças de difícil acesso, como os motores do escapamento ali, da tubagem do motor, que são parafusos e porcas que estão em locais de difícil acesso para os mecânicos. Então, essa chave ela tem uma dimensão, um ângulo, para facilitar o trabalho dessas pessoas. E isso já entra nas funções técnicas do nosso produto. Ou seja, quando eu vou soltar, quando eu vou apertar um parafuso ou uma porca, eu já estou falando das funções técnicas do nosso produto. Ela vai facilitar essa troca dessas peças. Aqui tem, por exemplo, a imagem de algumas peças. Eu tenho aqui um motor de partida, alguns tipos de tubagens. Então, eu vou falar um pouco sobre as funções. As funções interativa é aquela qual a interação do cliente com a nossa ferramenta, com o nosso produto. A interação do cliente com o nosso produto consiste na facilidade do uso da nossa ferramenta. Como assim? Nossa ferramenta ela é muito fácil de usar, ela é muito intuitiva. Ela tem catraca na ponta, eu preciso soltar ali uma porca ou um parafuso 12 ou 13, é só pegar, rodar a chave que eu vou conseguir acessar ali o tipo de peça que eu quero acessar, certo? As funções comunicativas. Aqui no nosso tipo de produto, as funções comunicativas consistem nas dimensões e no ângulo de curvatura. Quando eu falo dimensões, é o comprimento, a espessura, os tamanhos da boca. Então, tudo isso foi pensado para facilitar o trabalho do dia a dia do mecânico ou de um cliente que quer trocar uma peça do seu carro. Então, todas essas medidas, o tamanho da boca, o tamanho da catraca, o tipo de catraca, foi pensada para facilitar o uso da nossa ferramenta, para facilitar o serviço e o trabalho dessas pessoas. E a função ergonômica consiste na segurança do nosso cliente, no conforto do nosso cliente. Se ele conseguir manusear corretamente o nosso produto, a nossa chave, ele vai ter com certeza um trabalho mais rápido, um trabalho mais confortável, um trabalho mais seguro. Aqui tem algumas especificações técnicas. De acordo com o que a gente foi colocando ao longo do trabalho, ao longo do semestre, tem aqui as dimensões iniciais. Então, primeiramente, nós determinamos um comprimento de 23 centímetros, uma largura total de 8,5, uma altura de 1,5, um peso aproximadamente de 0,3 kg, e o material, como já também foi dito aí, é um aço ligado com cromo vanádio, um acabamento niquelado cromado, polido, e aí as questões dos testes que também já foi citado. Essas dimensões, conforme o trabalho foi acontecendo, conforme o semestre foi passando, nós chegamos a alguns números diferentes, que foi apresentado aí no desenho. O ângulo de curvatura, o comprimento, a largura, teve uma pequena alteração. A questão do peso também foi calculado com uma aproximação mais exata. Agora, o material, nós mantemos o material, através de bastante pesquisa, nós mantemos esses. As limitações do nosso produto. Como eu disse, as limitações do produto também parecem com as funções do nosso produto, com as características do nosso produto. Por quê? Porque o nosso produto está limitado a soltar ou apertar apenas porcas e parafusos do tamanho 12 ou 13. Então, eu tenho vários tipos de tamanho de parafusos e porcas, mas o nosso produto serve apenas para o 12 e 13. Ele tem um formato de meia-lua, com catraca, que possibilita a troca de peças de difícil acesso. Como já foi citado e como eu já citei, motor de partida, coletores de entrada, de saída, escapamento do tubo motor, principalmente ali da linha Fire e da Fit. Só que não é específica apenas da linha Fire e da Fit, de um tipo de carro. Ela pode ser usada em vários outros carros. Por exemplo, o motor de partida, todo carro que tenha motor de partida, ela pode ser usada, independente da marca, independente do modelo. Porque o motor de partida é um pouco de difícil acesso, é um pouco dificultoso você tirar os parafusos ali, as porquinhas do motor de partida. Essa ferramenta vai auxiliar, vai ajudar, vai facilitar o trabalho desses mecânicos.
do escapamento ali, da tubagem do motor, já os carros da linha Fire têm um pouco mais de difícil acesso, então eu consigo usar mais nesses tipos de carro. Mas em qualquer tipo de carro vai ajudar bastante essa ferramenta. As limitações são essas que eu falei, os tamanhos de porca, os tamanhos de parafuso, que é o tamanho da nossa catraca, que é o tamanho da nossa boca. E falando também um pouco a respeito da limitação, nós fizemos a análise de falhas, né, ao decorrer do semestre, no nosso trabalho, que é o conhecido como FIMEA, a análise do modo e efeito das falhas. Para fazer essa análise, eu coloquei 2 tipos de defeito. Primeiro, o da catraca e o defeito na questão do material. E aí eu fui dando notas e dividindo conforme o trabalho foi pedindo. Então, eu dei uma nota ali de severidade, ocorrência e detecção. E depois nós achamos ali aquela média total, certo? Então, é possível ver que os 2 tipos de erro, talvez mais possa acontecer a questão da catraca e do material. Como assim da catraca e do material? A catraca não é fabricação nossa, certo? A gente não fabricaria a catraca. Então, assim, a catraca, ela pode apresentar algum defeito, ou às vezes o modelo escolhido talvez não dê certo futuramente, aí a gente às vezes tenha que trocar esse modelo de catraca. Pode ser que a catraca fica lisa e aí a chave começa a escorregar na porca ou no parafuso, não tenha torque suficiente. Então, tudo isso tem que ser testado e tudo isso entrou aqui no nosso FIMEA. A outra questão é o material. O material que a gente escolheu, o acabamento, o processo de fabricação, tudo isso foi pensado para ter uma ferramenta com torque suficiente, para atender às normas, o material para atender às normas. Então, às vezes, talvez futuramente, ocorra algumas coisas na questão de quebra, não aguentar o torque. Então, talvez tenha que incluir mais testes rigorosos, tenha que incluir alguns outros tipos de testes que às vezes nem a norma pede, mas talvez a gente tenha que incluir alguns testes. Tudo isso para que evite futuros erros, evite futuras falhas. Então, tudo isso entrou no FIMEA, certo? Como já foi apresentado aí ao longo do semestre, como foi apresentado nos trabalhos anteriores. A minha parte é essa, certo? E eu agradeço. Obrigado. Boa tarde, professor. Meu nome é João Vinícius Carmen Charotti. E minha parte do trabalho é apresentar um pouco do produto, o protótipo dele, físico, no caso. Essa é a nossa chave. Ela desse lado é o tamanho 13 e desse lado é o tamanho 12. Esse protótipo ele foi feito por 2 camadas de papelão e uma pintura em azul.